Depois de mais de 5 anos, as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes parecem ter avançado. Ontem, em uma operação, a Polícia Federal prendeu o homem acusado de ser cúmplice de Rony Lessa, apontado como responsável por fazer os disparos em março de 2018. A operação ocorreu com base na delação premiada de Elcio Queiroz, que dirigiu o carro de onde Rony Lessa teria atirado contra Marielle e Anderson Gomes. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, as informações permitiram a abertura de uma nova fase no inquérito. Nós temos outros aspectos que constam dessa colaboração, dessa delação, e derivados das buscas e apreensões ocorridas hoje. É claro, portanto, que nós teremos desdobramentos. Agora, a expectativa é de que as investigações revelem quem são os mandantes do crime, que ainda produz abalos no meio político e que também foi usado para difundir mentiras sobre a vereadora em redes sociais e também nos palanques eleitorais. O Ao Ponto de hoje discute as novas revelações sobre o caso Marielle e quais devem ser os próximos passos das autoridades. E quem conta os detalhes pra gente é a repórter Vera Araújo, da editoria Rio. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 25 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente! Vera Araújo, bem-vinda aqui ao Ponto, e uma semana que começou com revelações importantes nos casos de maior destaque nos últimos anos, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Para a gente começar aqui nossa conversa, a gente fala da delação premiada do Elcio Queiroz, que dirigia o carro de onde Rony Lessa teria feito os disparos contra Marielle e Anderson. O que ele contou nessa delação? Ele, inclusive, contou detalhes sobre o dia do assassinato. Exatamente, é um prazer participar do Ao Ponto aqui, e é importante essa delação do Elcio ter uma marca bem importante, principalmente porque daqui a pouco o caso vai ser julgado, né? E apesar das informações, da apuração, né, do caso em si, desde o início, o que a gente observa é que havia alguns pontos que ainda não estavam fechados, havia algumas nuvenzinhas que pairavam no ar. Mas o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz não foram filmados dentro do carro, isso era um ponto, mas enfim, a tecnologia é para isso, e como o Rony Lessa é um matador, né, de aluguel, ele tinha uma expertise enorme por ser ex-policial militar e adido da Polícia Civil, ele sabia todos os detalhes de como a polícia investiga. Então ele sabia exatamente como fazer para não deixar rastros, né? Por isso que as pessoas achavam que o crime da Marielle, o assassinato contra ela, não seria elucidado, né? Porque realmente ele fez um trabalho de apagar seus rastros assim, bem significativos, né? Inclusive usando tecnologia, né? E como você falou, são muitos detalhes, muitas informações, tirando poucas nuvenzinhas, inclusive sobre quando ela começou, a vereadora Marielle Franco começou a ser monitorada em agosto de 2017, ou seja, ela estava na mira deles há muito tempo. Isso foi muito importante na delação do Elcio, porque até então tinha essa informação de que o Lessa tinha feito várias pesquisas, mas sobre outras pessoas, e que ele focou na Marielle como alvo, né? Tipo 2 semanas antes, né? Cerca de 2 semanas antes do crime, do assassinato. Mas na verdade não. A formação, quando o Elcio começa a dizer, não, foi em agosto, na sua delação fala que foi em agosto de 2017, mostra que havia uma coisa mais, estava sendo muito bem elaborado, muito mais, né, mais cedo do que se imaginava, né? Uhum. Eles até conversaram no Ano Novo, né? Sim, eles conversaram no Ano Novo, porque eles passaram o final do ano juntos, né? Porque uma coisa que o Elcio chamou a atenção do Elcio foi o enriquecimento do colega, do amigo, compadre, né? Porque ele, inclusive, começa a sua narração, sua delação, falando sobre como ele conheceu
o Lessa, né? Eles se conheceram, na verdade, por meio da mulher do Lessa, Elaine, né? A Elaine era amiga de infância do Elcio desde os 12 anos. Então, eles eram amigos de infância daquela região do Meia. E aí, quando a Elaine casou com o Lessa, eles passaram a ser grandes amigos e compadres. E aí, os dois também acabaram se encontrando, né? Trabalhavam na polícia militar, né? O Elcio foi expulso da polícia militar justamente por ele ter envolvimento, se acusado de ter envolvimento com bicho, com o jogo do bicho. E ele acabou sendo arrolado na operação Guilhotina da Polícia Federal. Então, ali ele já tinha um envolvimento com crime, né? E por conta disso, ele acabou sendo expulso da Polícia Militar. Mas a amizade do Elcio com o Lessa continuou até os dias de hoje. Como o Elcio ficou numa situação muito ruim financeiramente, o Lessa ficou dando alguns, digamos, bicos, né, serviços para o Elcio, né? E nisso o Elcio guardava uma certa gratidão, né? E para tudo que o Lessa chamava, ele confiava no seu compadre Elcio, né? Aliás, o Lessa, ele tinha duas pessoas... Tinha, né, agora, porque acredito que com a delação, né, o Elcio agora não vai ser uma pessoa, né, virou uma pessoa, né, meio que marcada, né, pelo próprio Lessa, mas eram dois fiéis escudeiros, digamos assim, do Lessa, que era o Maxwell Simões, que foi preso hoje, e o Elcio, né, e na delação do Elcio, ele cita a participação do Maxwell, vulgo Suel, um ex-bombeiro, né, e a amizade do Maxwell com o Lessa começou justamente em Rocha Miranda, porque o Lessa, ele foi policial militar em Rocha Miranda, no nono batalhão, que é em Rocha Miranda, que era, naquela época, assim, logo que ele entrou, né, nos idos dos anos 90, 2000, era um dos batalhões mais perigosos, que tinham mais autos de resistência, né? Você falou do Suel, do Maxwell, eu queria falar sobre esses dois personagens que surgiram na delação hoje. A gente pode começar por ex-bombeiro. Ele já foi preso antes, né? Sim, o Maxwell, ele já tinha sido acusado, né, de criar obstáculos, né, às investigações, tentando desaparecer, dar sumiço às armas usadas no crime, né, contra a Marielle e o Anderson. E ele chegou a ser... condenado, enfim, ele acabou conseguindo meio que cumprir um pouco da pena, mas acabou ganhando liberdade. E aí, com a entrada da Polícia Federal agora, eles conseguiram se aprofundar e com a delação do Elcio, percebeu-se que a participação dele, do Maxwell, foi muito maior. Não foi só para dar um sumiço nas armas. Ele também ajudou no monitoramento na Marielle. E inclusive também vendo a questão do carro, o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, na sua coletiva de hoje, ele chegou a falar que a participação dele foi justamente por picotar o carro. O que é picotar o carro? É justamente de manchar o carro, fazer com que o carro suma rapidamente. Não à toa, até hoje, o carro, um Cobalt, usado na emboscada, nunca apareceu, né? A gente escuta agora essa fala do ministro Dino na coletiva. A dinâmica é exatamente uma revisão da investigação anteriormente feita. Então, a Polícia Federal, nesses meses, trabalhou com as provas já colhidas e colheu novas provas, provas que indicavam ou confirmavam a participação do Elcio e do Rony. Lembremos que eles não foram julgados ainda. E havia uma tese de defesa no sentido de negativa de autoria. Então, a novidade as provas colhidas e reanalisadas pela Polícia Federal, de fevereiro para cá, confirmaram de modo inequívoco a participação do senhor Elcio e do senhor Rony. Isto conduziu à delação do Elcio, a delação do Elcio. E o Elcio, ao fazer a delação, confessa a sua própria participação, confessa ou aponta a participação do Rony e acrescenta a participação decisiva do Maxwell. Agora, a Vera tem outro personagem, ele já morreu em 2021, Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé.
qual que foi o papel dele nessa intermediação de contatos entre os envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco? O Macalé teve uma participação essencial, porque ele era a ligação do Lessa com o mandante. E agora, com essas informações que nós temos sobre com a delação do Elcio, que deu uma pá de cal na história de que tanto definindo a participação de cada um, né, dando detalhes de como ele próprio atuou, o Elcio como motorista, assim como o Rony Lessa e o próprio Maxwell. Então ficou faltando saber agora quem mandou matar Marielle, a grande pergunta, né? Quem mandou? Porque, obviamente, o alvo principal era Marielle, né? Infelizmente, o Anderson Gomes, ele morreu por estar, né, ser o motorista de Marielle, né? Como a bandidagem costuma dizer, né? Foi um efeito colateral, né? Da ação, né, da ação terrorista contra a vereadora. E agora fica o Macalé, essa figura que entrou hoje, esse novo personagem, digamos assim, ele foi assassinado, obviamente, como queima de arquivo. E ele era justamente esse elo entre o mandante e Rony Lessa. Então, o que faz com que a gente acredite que apenas o Rony Lessa soubesse quem mandou matar? E o Macalé, porque ele fez intermediação, e obviamente o próprio mandante. Agora só o Rony Lessa pode falar quem mandou matar, porque ele não deve, do jeito que o Rony Lessa é ardiloso, com certeza ele não deve ter dado detalhes sobre esse mandante. Eu acho que nem para o próprio Elcio, porque o Elcio, segundo, de acordo com o que ele falou, ele também tinha poucas informações, ele só soube do alvo poucas horas, poucos dias, né, de realmente acontecer, né. Chama também a atenção, no caso desse crime, as tentativas de Rony Lessa em matar a Marielle. Não foi só naquele dia da Casa das Pretas. Teve uma em 2017, né? Exatamente. Foram várias tentativas, né? E toda hora, assim, hoje não dá, não. Enfim, ele sentiu. E teve um dia que ele sentiu uma coisa que ele não deu vontade de atirar, né? São coisas assim que estão na delação do Elcio, né? Que chamam a nossa atenção. E teve outros momentos que o próprio Elcio falou, você vai atirar aqui como em frente à Casa das Pretas. Ele chegou a imaginar, né, o Lessa, chegou a dizer que, vou fazer aqui, agora. E o Elcio, não, você tá maluco, vai fazer aqui na frente de tanta gente, né? Enfim, essas coisas são interessantes para você ter uma ideia que a coisa estava quase fugindo do controle. Teve tanto planejamento, né? Mas teve um momento que houve uma apreensão ali para se executar o serviço, digamos, né, entre aspas, o mais rápido possível, né? Enquanto o Elcio falou, o Rony Lessa não parece dar nenhum sinal de que possa seguir o mesmo caminho, né, de contar tudo. O Rony Lessa, ele tem um perfil muito de soldado, daquela pessoa que não fala nem sobre tortura, digamos assim, né? Porque o Rony Lessa, ele já foi, inclusive, policial que atuou no BOP, né, no Batalhão de Operações Especiais. Então ele foi forjado ali nas fileiras militares do Batalhão Especial para ser uma pessoa altamente capacitada, né? E então ele tem essa coisa de não falar da seriedade. A gente sabe que os integrantes do BOP costumam ser muito mais circunspectos, eles não falam sobre as missões, são realmente mais fechados. E o Lessa, ele segue o ritual, assim, de ser um soldado que não vai falar. Eu acho muito difícil o Lessa falar. O elo realmente mais fraco era o Elcio, porque ele foi praticamente abandonado, né? Início das investigações, houve um erro de deixar tanto o Elcio quanto Rony Lessa no mesmo presídio federal. Isso era super difícil para você conseguir alguma informação do Elcio, tendo do lado a pessoa que estava ali, que não queria que ele falasse de jeito nenhum, né? O momento que se separou,
separou, botou o Elcio num presídio, numa unidade federal, e o Rony Lessa em outra, houve a possibilidade, né, com as autoridades como a Polícia Federal, né, com o novo governo, também é importante dizer que houve um empenho desse atual governo do Ministério da Justiça em elucidar esse crime, né, de colocar como ponto de honra, né. Antes da gente passar para essa parte política, eu queria te perguntar mais uma coisa. Você mencionou o BOPE, a arma do crime veio do BOPE? Exatamente, era uma outra coisa que a gente não tinha, essa informação precisa. Na época das investigações, surgiram dados, né, de que a arma poderia ter sumido da própria Polícia Federal, da PM, porque o BOPE usava, ou da tropa de elite da Polícia Civil, a CORE. Porque eram as únicas, como é uma arma muito específica, usada até, empréstimo foi usado até para o Tribunal de Justiça para guarda, para segurança de autoridades, de juízes, desembargadores, então uma arma, mas essa arma é muito precisa, né? E o Lessa, pelas informações ao longo das investigações, sempre teve um fascínio por essa arma, por ela ser, justamente por essa precisão, né? E durante a reprodução simulada, né? As simulações que foram feitas no caso da morte da Marielle, essa arma já havia essa certeza, né, tipo 99,9% de certeza de que a arma usada foi essa metralhadora, né, um tipo de metralhadora, né, que e agora com a revelação do Elcio de Queiroz de que essa arma foi, né, enfim, subtraída, né, de um sumiço, de um paiol do BOPE no passado e que o Lessa adquiriu esse armamento, agora tem a confirmação 100% de certeza que foi a arma usada para assassinar Marielle. Na coletiva dessa segunda-feira, o ministro Flávio Dino ele foi enfático ao dizer que novas operações devem acontecer nos próximos dias e talvez, apontando para o mandante, a gente pode estar perto de descobrir esse mistério que há 5 anos ronda o Brasil. Sim, eu acho também uma coisa muito interessante o nome que foi dado à operação, Esperança, né? Justamente para as pessoas não perderem a esperança, né? De que esse caso fosse elucidado. E o que a gente percebe é que eles estão querendo fechar por etapas. Além da prisão do Maxwell Simões, do ex-bombeiro, também houve buscas e apreensões em outras áreas, em outros locais. Isso é importante porque são novos documentos, novos celulares que vão ser agregados a essa investigação e, obviamente, ser pesquisados. Vão usar aparelhagem, porque o Ministério Público e a Polícia Federal têm aparelhos para extração desses dados nos celulares. Então, eu acho que vai ser muito importante essa nova etapa e eu acredito até que essa delação possa ser em pedaços, quem sabe. A gente teve acesso a alguma de parte, mas a parte relacionada ao mandante, pode estar numa outra parte, que aí pode ser usada, ser corroborada com esses novos documentos que estão chegando agora a partir da operação de hoje, Operação Esperança. A ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle Franco, Aniele Franco, ela deu uma entrevista muito emocionada e importante para a Globo News na tarde dessa segunda, e ela apontou que, e ela disse, e até sugeriu por que a família não queria que federalizasse a investigação, porque fez algumas críticas ao governo passado. Agora mudou o governo, em janeiro, essa pressão por parte do Ministério da Justiça ela foi crucial para que a investigação avançasse depois de tanto tempo parada? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que a mudança do governo, né, eu acho que o comprometimento do ministro da Justiça em falar logo em seus primeiros discursos, que era uma questão de honra, descobrir quem mandou matar Marielle Anderson, eu acho que isso já, né, sinalizou para essa investigação mais criteriosa. E uma coisa que chama muita atenção é que ele chamou justamente o superintendente da Polícia Federal, parece que como os astros todos, né, os astros levassem para que agora sim vamos descobrir quem mandou matar a Marielle. O novo superintendente é justamente a pessoa que
que lá atrás o delegado Leandro Almada é justamente o policial federal, o delegado da Polícia Federal, que elucidou os obstáculos que eram uma farsa anteriormente, quando começaram as investigações do caso. Porque o caso das investigações, assim, enfim, é um enredo, assim, é uma coisa muito surreal. Porque pessoas tentaram criar situações, colocar outras pessoas como autores do crime, né? E que graças até o novo superintendente da Polícia Federal, que na época era um delegado, ele conseguiu descobrir, né? E ele já estava tentando descobrir que era um mandante naquela época, e o crime sequer tinha sido federalizado. Na verdade, ele estava ali como que uma investigação que ficou conhecida como investigação da investigação, né? Sim, foi quase um processo criminal para tentar abafar a investigação. Foi um crime dentro de um crime. Foi uma coisa um tanto quanto surreal até. Sim, totalmente surreal. Por isso que é importante, porque ele já conhecia bem o caso e colocou um delegado da confiança dele, que por sinal é o delegado até do caso do Gladson, né, que também investigou, né, o doutor Catrambi. Então, e sem contar que o Ministério Público também, o GAECO, que com a força-tarefa da Marielle, também trocou o pessoal, o grupo, também se empenhou digamos, até numa força-tarefa que incluindo MP, Polícia Federal, e até o Ministério da Justiça, no caso, né? E também a Polícia Penal Federal, porque a delação do Elcio pôde ser feita também com o apoio também da Polícia Penal Federal, né? Essa gente que faz desinformação não está brincando, isso não é piada. Isso é, não no sentido jurídico, técnico, mas no sentido político, é quase uma coautoria. Porque aqueles que se dedicaram no dia seguinte a revitimizar a Marielle, do ponto de vista político, simbólico, são coautores, porque eles estavam legitimando o homicídio. E esses que estão agora na internet tentando descredenciar a atuação da Polícia Federal, materialmente, são como se fossem coautores, amigo de quadrilheiro, o que mostra a gravidade desse ecossistema de desinformação que funciona no Brasil. Agora, o ministro Flávio Dino, ele participou de um fórum de discussão E Agora Brasil, promovido pelo Globo e pelo Valor, e ele disse que a morte da Marielle Franco, ela se insere num quadro de cultura de ódio do Brasil. Resolver esse caso, que há 5 anos segue sem solução, também é uma forma de permitir que Marielle Franco seja de vez, descanse em paz de vez, porque nesses últimos 5 anos ela vem sendo assassinada novamente em redes sociais e até palanques de políticos. Sim, ele foi muito feliz nessa frase, porque realmente é o que tem acontecido desde o assassinato dela, assassinato brutal, aquela barbárie, porque a gente observa que logo que ela foi assassinada, começaram até a surgir fake news em relação à ligação dela com o tráfico de drogas, quando não existe nada disso. Ela era moradora da Maré, favelada, preta, LGBTQIAP+, ou seja, ela tinha e ela foi uma vereadora super votada. Então, isso tudo fazia com que as pessoas começassem a falar um discurso de ódio, criando fake news, né? Então, eu acho, e isso realmente, isso não deve ter feito com que, infelizmente, a alma dela conseguisse descansar em paz com tanta mentira, né, em cima disso. E a gente não pode esquecer também que ela chegou a atuar, né, contra as milícias também. Ela sempre foi ferrenha em colocar na questão de terras, né, e entrar. Ela não entrava às vezes fisicamente em algumas favelas, mas ela tinha um corpo de assessores que participava muito de reuniões nas comunidades, para justamente alertar sobre a importância de se ter o título de propriedade. Então, ela mexeu em vespeiro, sem dúvida. Vera Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Espero que você volte em breve com notícias, esperamos, positivas desse caso. Tomara que no próximo
ao ponto já consigamos discutir sobre os mandantes, o mandante ou mandantes, né? Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais!